TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. 2019 no ar, estamos aqui na TV Comunitária, no primeiro programa do ano do Núcleo de Jornalismo da TV. Eu e meu amigo Moisés, voltando nas reflexões, no debate, nos acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Já temos novo presidente da República, já temos todos os governadores empossados, falta agora, em fevereiro, a posse dos deputados federais, dos senadores e deputados estaduais e as respectivas eleições dos presidentes das casas legislativas, que promete surpresa em alguns estados. Nacionalmente parece que está tudo acordado, mas a expectativa que todo mundo cria agora nos primeiros dias de 2019 é se a banda é bufa. Moisés, feliz 2019. Para você também, Madureira, é um prazer e uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez debatendo aqui com os nossos amigos que assistem a TV Comunitária. Olha, o que eu sinto é que o que é possível a gente comentar de uma maneira geral é que os tempos próximos são sombrios, porque os governadores todos resolveram entrar naquela linha de corte, quer dizer, sem trazer nenhuma perspectiva de desenvolvimento para o país. E, nacionalmente, sob o comando neoliberal do Paulo Guedes, e também não dá nenhuma expectativa para os estados, que existem dívidas enormes dos estados e que realmente a situação é um quadro muito, assim, se avizinha um quadro tenebroso no sentido do desenvolvimento, portanto, de aumento do sofrimento da população, das pessoas. E eu acho que temos que ver como vai ainda se configurar a Câmara dos Deputados e o Senado, principalmente, qual é a direção que essas casas vão apresentar aí na eleição no início de fevereiro. Eu acho que o caminho já estava mais ou menos delineado e pelas posses, e dá para entender os discursos e as narrativas dos eleitos, é no sentido da mobilização da população, dos segmentos mais organizados no primeiro momento e, posteriormente, depois dessa primeira fase de natural que as pessoas votaram, vamos esperar, porque uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Então, as pessoas vão esperar, obviamente, o que vai acontecer aí para frente. A gente que se mete a analista e tal, obviamente que tem uma experiência dos outros governos e vê que o cenário não é muito positivo. Pergunta que não quer calar, está todo mundo em silêncio. Temer vai ser preso? Olha, pelos últimos movimentos que a gente notou aí, principalmente com o assumimento da presidência do Supremo pelo Toffoli, é de que alguma coisa foi articulado aí nos bastidores e tal. Alguma etc. conversa? Alguma articulação, sei lá, para botar ele no exterior, dar algum tipo de garantia ou proteção a ele, etc. e tal, certo? Porque desde que o Toffoli assumiu o Supremo, ele falou que tem que voltar as coisas para os políticos, não sei o que e tal, que ele já tinha feito um pouco esse discurso lá antes de ser presidente. Aí ele chama um general para assessorá-lo, então parecia que já estava sendo articulado uma certa, como é que se diz? Vamos recuar um pouco dos movimentos anteriores. Como assim? Nós já conseguimos o que a gente queria, era tirar o candidato mais popular, o candidato que seria eleito provavelmente no primeiro turno, que é o Lula, da jogada, ver o que ia dar na eleição, etc., com grande tendência a esse resultado que se deu, diante dessa política de tirar o principal concorrente. Vergonhosamente, quem tirou o principal concorrente ganhou um cargo, né, que é o ministro da Justiça.
as irregularidades no processo eleitoral, que ficaram muito claras, seja com a questão do uso indevido do WhatsApp, seja com financiamento ilegal de empresas, etc., também parece que vai ser colocado numa cesta aí para deixar de lado, porque o objetivo das elites, principalmente dos empresários, do setor da mídia corporativa e desse segmento da justiça, foi mais ou menos contemplado nesse período. Os últimos anúncios, tirando as trombadas dos primeiros dias do governo, os últimos anúncios, pelo menos as manifestações com relação ao que é prioridade, o novo governo deixa claro que é parte econômica, as questões econômicas, privatizações, enxugar a máquina e reforma da Previdência. O que o trabalhador brasileiro pode esperar desse conjunto de orientações que eles já começam a querer pôr em prática a partir de fevereiro? Olha, do ponto de vista de esperar, nada. Não tem que esperar nada, certo? Tem que os segmentos mais organizados dos trabalhadores, dos sindicatos, dos setores, das centrais sindicais, dos sindicatos, federações, etc., e do movimento social organizado, o que tem que preparar é para organizar a luta, certo? Como nós vimos os coletes amarelos na França, em diversos outros setores e segmentos e outros países e tal, tem que organizar a luta. Isso é o caminho. Agora, eu acho que não é uma tarefa, fazendo uma análise mais concreta e política, não é uma tarefa fácil achar que assumir o governo vai conseguir fazer reforma e tal. Por quê? Porque a reforma da Previdência mexe com as pessoas, mexe com os familiares dos políticos, mexe com as bases dos políticos, mexe com todo mundo. E, inclusive, mexe com os militares. Então, quer dizer, um governo que tenta passar uma ideia que compõe com a maioria ou o segmento militar em geral, certo? Vai mexer o quê? Não vai fazer uma reforma só dos trabalhadores e não vai mexer na previdência dos militares, não vai mexer na previdência dos deputados, na previdência da justiça e dos segmentos mais endinheirados? Vai ficar uma situação muito ruim, certo? Essa política de capitalização, que é dita aí pelo neoliberal Guedes, Paulo Guedes, é uma coisa que não tem como se viabilizar. Ou você destruiria toda a Previdência atual, essa transição é quase impossível fazer uma equação. Por quê? Porque nós temos um sistema de Previdência já muito antigo, que é o seguinte, uma geração garante a outra. Esse é um sistema de solidariedade, a Previdência. Uma Previdência onde cada um vai fazer o seu fundo para a Previdência, já existe. Eu faço uma poupança, eu faço um investimento e retiro depois e tal. Então, essa equação aí é para retirar direitos adquiridos e não vai se configurar. E outra questão é que a Previdência atual, além de ser de solidariedade, ela incorpora também uma assistência social. Então, o que vai fazer da assistência social? Você vai o quê? Espremer mais os segmentos que são desafortunados, etc. Então, pode não surgir maiores reações imediatas, mas, ao longo do tempo, isso vai ser... Porque você vai espremendo a capacidade de sobrevivência das pessoas, não vai achar que vai ficar tudo um mar de tranquilidade, certo? Vai aquecer o tecido social e tal. Então, isso não é nenhuma novidade. Então, eu acho que a configuração da Previdência é uma configuração de piora, certo? A questão é medir a capacidade de reação, que eu acho que tem que ser aumentada, etc. É natural que a gente possa ter uma ideia de que todo mundo está meio calado. Houve eleição agora, certo? Os caras têm que fazer alguma coisa, o objetivo, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E aí os movimentos vão se mobilizar e tal, isso não é novidade também, e é natural que só depois do Carnaval, que é dia 5 de março, possa se já estabelecer, porque eles estão dizendo da capitalização, mas como é que é isso? Isso tem que ser destrinchado, tem que ser apresentada uma proposta para a oposição poder analisar,
para que todo o cidadão possa ter uma posição, os sindicatos, a organização e tal. As outras medidas também, é importante que o governo tenha juízo, porque a Folha de São Paulo fez uma pesquisa e sobre privatização, 60 ou 60 e poucos por cento são contra as privatizações. São contra as privatizações, mesmo sabendo que as perguntas são perguntas muito genéricas, que não especificam. Se especificasse, esse número é muito maior, certo? E também, todo mundo quer desenvolvimento. Então, todo mundo quer crescimento e desenvolvimento. Exatamente. Então, pode maquiar, pode fazer isso e tal. E para terminar essa resposta, uma questão que fica claro é que a mídia corporativa, a mídia comercial, a mídia monopolista, Globo, Bandeirante e tal, os grandes jornalões, etc., estão com Guedes. Então, na política econômica. Não, estão com Guedes. Entre Bolsonaro e Guedes, eles estão com Guedes. Certo? Porque esse final da primeira semana de governo teve os entreveros ali. Porque o Bolsonaro falou que não ia matar os velhinhos. Aí ele falou que ia fazer não sei o que com o IOF, certo? Que tinha que tomar outra medida lá, que eu não me lembro e tal. Aí tomou a chamada do Faustão no ar. Exatamente. Aí o pessoal veio, não só o Faustão, mas os editoriais, todo mundo veio e tal, dizendo qual é o Bolsonaro que nós queremos, ou quer dizer, qual é a política econômica e tal, porque eles estão preocupados com isso. E a gente soube, saiu uma notícia de que o Guedes, na sexta-feira, suspendeu a agenda. Então, para dar uma intimidada no governo e tal, certo? E aí, segunda-feira, na posse de alguns dos presidentes dos bancos dos bancos públicos, aí se passou uma mise-en-scène de que fizeram um acordo e tal. Mas tem um recado ali legal do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro falou assim, o Guedes realmente entende mais de economia do que eu, mas eu entendo um pouco mais de política do que ele. Então aí é querer saber o que vai prevalecer. Eu acho que não é fácil. Então eu não estou falando que vai acontecer uma coisa nem outra, mas é importante que a gente fique esperto, porque a gente pode ter uma tendência, jogar tudo... A luta política não acontece assim. A luta política também... É como se fosse vários vetores. Você que é professor sabe disso, certo? São vários vetores. O resultante é a soma e a interação dos vetores. Certo? Não vai ser uma posição só, mas o conflito do governo, é claro que há um conflito entre o segmento neoliberal, certo? A própria origem do Bolsonaro é de... militares. Militares e de sindicais, que é aquela reivindicação de mais soldo, de mais não sei o quê, condições de trabalho. O general já se manifestou agora recentemente, dizendo que vai defender que os militares não entrem na reforma da Previdência. Isso vai criar um conflito. Vai criar mais uma contradição no porque governo. É o seguinte, tudo bem, então é privilégio. O governo que diz que não tem privilégio, agora mesmo nós vimos... O filho do Mourão... Você viu a manchete do JB, né? Meu garoto. Certo? Então é o seguinte, o cara vira vice... cheio de narrativas e tal, etc. E o filho triplica o salário para ser assessor e tal. Quando ele, vivia no banco... E o Banco do Brasil não é um banco político, não é isso? Não diziam que não tem que ter ideologia? É só composição técnica. Não é só técnico e também não tem que ter ideologia, que é uma bravata, obviamente, que tudo tem ideologia, mas não é isso o discurso? O discurso de não ter ideologia já é uma ideologia. Já é uma ideologia, mas eu estou falando, então tem que jogar na cara deles o que eles estão dizendo. Exato. Então é o seguinte, se o cara era do banco e nunca foi chamado por nenhum setor técnico para ser assessor, então o pai assume a vice e ele vira um assessor com 3 vezes o salário, de 12 para 36. Então esses conflitos vão aparecer. E só para marcar também uma questão, os caras desmentiram o presidente. Isso também tem uma questão de liturgia do cargo. Uhum. O presidente é o presidente. Que nós não gostamos dele, quem gosta, quem não gosta, tudo bem, mas é o presidente. Então, você acha que vai se aguentar por muito tempo o chefe da Casa Civil dizer, o presidente errou, ele entendeu mal, ele falou mal, entendeu? Se levar uma certa galhofa, como aconteceu na campanha, é uma certa estratégia de marketing, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, e brinca, e se faz... É um negócio que aconteceu, porque não faz debate sério.
que é para enrolar e eleição. Então, agora, no governo, tem toda uma institucionalidade. Então, isso também tende a um desgaste, ou a uma explosão de algum lugar. Onde está a hierarquia? Isso, ou fica um troço galhofado, certo? Ou alguém vai explodir, seja o presidente, seja outros e tal. Tivemos também um episódio daqui da reunião internacional dos países aqui da América do Sul que se manifestaram pelo não reconhecimento do governo da Venezuela, do novo governo da Venezuela, e deram um certo ultimato, né? Quer dizer, isso na política externa brasileira, isso é uma posição, porque foi estimulado pelo Itamaraty, pelo seu ministro, pelo atual ministro, e isso também inaugura uma nova fase. Nem nos militares, os militares assumiram tal posição na política externa. Né? É inédito na política externa brasileira, é a posição que o Brasil está assumindo, uma posição de quase que alinhamento total aos interesses norte-americanos. Quando eu digo que nem os militares fizeram, porque os militares, mesmo alinhados aos Estados Unidos na época, eles tinham a visão de que a política internacional do Brasil tinha que ser diversificada, tinha que ter um ator prioritário, eram os Estados Unidos e a Europa, mas mais os Estados Unidos, mas também tinha uma política com outros países intermediários, tanto da África, quanto da Ásia, quanto ali do Oriente Médio. Esse não, esse foi o seguinte, o centro, o alinhamento é com os Estados Unidos e vamos agir conjuntamente. Então, alguns chegam até a dizer que isso pode ser a antessala de uma política intervencionista bélica na Venezuela, bancada pelos Estados Unidos junto com esse país. Ou seja, inaugura na política externa brasileira uma fase praticamente quase bélica, quase belicista. Né? Falta pouco para chegar nisso. Isso daí, eu acho que você colocou corretamente, isso é uma loucura. Qual é a loucura? O país... e eles falam, e ao mesmo tempo que isso representa um conflito com esse discurso do Brasil, como se eles fossem nacionalistas, defendendo o país, etc. e tal. Por quê? Porque essa posição seguidista é uma posição que esmaga o país passa a não ser mais ator internacional. Porque o Brasil chegou a fechar um acordo com a Turquia, do Irã, aquela coisa toda e tal, que foi um troço que nem os Estados Unidos concordou e tal, mas depois tiveram que meio engolir. Aceitar, porque foi uma coisa até novidadeira no mundo e tal, etc. Certo? Essa política é uma negação do país, é uma negação da história. E aí tem até um artigo interessante de um jornal digital Nexo, de um cara que analisa o discurso desse embaixador fanático. Esse embaixador fanático, esse que está ministro do exterior, certo? E porque é o seguinte, um país não vai ter protagonismo se não tem uma posição própria, que não nem vinculado diretamente a nenhum país, mas sim uma política que leva em conta o concerto das nações, porque esse é o objetivo da ONU. O Brasil acabou de sair do pacto da imigração, certo? E tende a sair de outros pactos e tal. Então, é uma destruição de uma política realmente que leva em conta a nação, o país, ter uma posição. E veja, por que o Brasil abre a sessão anual da Assembleia das Nações Unidas? Porque o Brasil tem um papel fundamental na construção da ONU depois da Segunda Guerra, certo? Então, jogou um papel estratégico. Claro, e por isso que o Brasil é reconhecido. É reconhecido e ele é o primeiro a falar. Anualmente é o primeiro a falar. Certo? Então, quer dizer, essa é uma negação de toda a história que o país... Sobre a questão da Venezuela, eu primeiro não acredito que... em princípio, eu não acredito numa ação bélica e tal, certo? Porque aí já seria abrir uma polêmica, certo? Que, obviamente, não vai ter... vai acirrar os conflitos. Porque o seguinte, qual é a posição do país?
Alguém vai, então, achar que tinha que ter uma intervenção no Brasil porque o Bolsonaro ganhou? Não é deixar a ideologia de lado? Então, quer dizer, que história é essa? Os venezuelanos resolvem a situação da Venezuela. Os nicaragüenses resolvem a situação da Nicarágua. Os brasileiros resolvem a situação. Então, é a autodeterminação dos povos. Isso aqui é uma palavra que... Princípio consolidado historicamente. História. Então, consagrado. É que a mídia não fala também. Certo? A autodeterminação dos povos. Quem manda na Venezuela é o povo venezuelano. O Brasil viveu 20... Quantos anos de ditadura? 20 anos, né? Aí não, vamos intervir porque lá tem os militares agora, então vamos intervir e derrubar o governo militar. Isso não passa na cabeça. Então por que agora se aplica isso na Venezuela? Não gostaram do processo. Olha, nós nem temos muitos elementos sobre o que aconteceu na Venezuela, certo? Uns ou outros estudiosos têm. O importante é o seguinte, tem que se trabalhar primeiro a paz, que é um interesse de todos, a paz. Certo? A paz na região é fundamental para o Brasil. Por que interessa ao Brasil? Se desenvolver, vender seus produtos, certo? Relacionar com os países, crescer, fazer toda a humanidade ir para frente e tal, certo? E essa política aí é uma política de destruição do que foi construído desde Rui Barbosa. Então, cadê? Eu não acho que essa política vá vingar por muito tempo. Claro que o próprio ministro aí fanático do exterior disse que o Bolsonaro não veio para fazer tudo igual, certo? Tudo bem, então vai arcar lá. Agora, essa questão de botar filhos de brasileiro para lutar no exterior, eu não vou aceitar isso. Meus filhos não quero que vá para a guerra, certo? Então, aí se tem muitas experiências históricas, certo? Se nego quer bancar esse jogo, em princípio, eu não acredito que ele chegue a tanto. Vamos ficar falando dessa catilinária, etc. Tal. Além do mais, o Maduro agora há pouco esteve na Rússia. E o Maduro agora há pouco esteve na China. E chegaram lá, acho que uns 4 aviões, ou 5 bombardeiros da Rússia. Isso. Então é o seguinte, vai se enfiar em coisa. Os Estados Unidos teve 2 que eles se enfiaram e dançaram. Entendeu? Uma foi lá na Coreia, na Guerra da Coreia, né, que a Coreia do Norte ganhou e tal. E não teve um armistício, mas parou a guerra e tal, etc. E a outra foi no Vietnã. Então, eu espero que isso não chegue a tanto, certo? Estamos aqui no nosso primeiro programa, Moisés, do ano aqui do Núcleo de Jornalismo, já começando a fazer aqui algumas reflexões, estamos no finalzinho já do nosso programa, mas, óbvio, ainda com cautela, observando a ordem dos acontecimentos, as primeiras manifestações, mas pelo menos ninguém pode dizer que não sabe o que eles querem fazer. Isso foi cantado em vento e prosa, a 4 cantos do mundo, e se movimentam explicitamente para buscar privatizações, reforma da Previdência, mexer no sistema educacional. Nós nem conversamos aqui sobre as propostas de educação que já estão no Diário Oficial. Em outro programa nós vamos aprofundar, porque já tem muita coisa publicada no Diário Oficial sobre educação, coisas... digamos assim, que é um retrocesso descomunal na área da educação no Brasil, mas está lá publicado no Diário Oficial, em outro programa nós vamos debater, mas eu acho que vai ser necessário a gente produzir muitos programas, não só aqui no Núcleo de Jornalismo, como nos outros programas, esclarecendo, explicando, porque já ficou claro nas redes sociais, embora exista fato real e concreto com relação ao que está sendo dito, mas teve a polêmica aí desse ano, nós não vamos debater hoje, mas tu veste azul ou tu veste rosa? A polêmica que ficou estabelecida, ela tem 2 campos. Quem debate esse negócio de dizer que menina é rosa e menino é azul, e aqueles que dizem que debater isso é uma cortina de fumaça para os reais objetivos que quem comanda hoje a República Brasileira para uma cortina de fumaça. Nós não vamos debater isso hoje. Mas você me dá mais um pouquinho, só antes de você der o final. Eu acho que a gente tem que debater tudo, certo? O que aparecer tem que ser debatido, e eu concordo com você que a gente tem que fazer outras discussões e tal, certo? Agora, eu acho que uma coisa é certa, é o seguinte, o governo assumiu, vai fazer tudo o que quer. Não é verdade. A oposição perdeu, vai perder todas, não é verdade. O exemplo do Lula, o exemplo da Dilma, que queria fazer muita coisa e não conseguiu fazer tudo o que queria,
certo? E o exemplo do Temer, que queria, a Previdência já estaria resolvida, já teria vendido não sei o quê, já teria vendido não sei o quê e tal. Então, e não fez. Exatamente. Então, isso é e não é. A política é sempre o vetor resultante. Agora, se não fizer nada do lado da oposição ou do lado dos que estão contra, vou dizer, a escola sem partido já teria passado, mas foi arquivado. O projeto que estava mais avançado na comissão, acho que foi Constituição e Justiça, ou não, uma comissão especial criada para analisar um projeto maluco de um advogado lá de Roraima, não sei de onde, que ele queria botar 5 placas dentro das salas de aula. Professor não pode fazer isso, não pode. O aluno tem direito a isso, é um troço louco. Isso, todo mundo diz, não, já está resolvido. Não está resolvido, foi arquivado. Certo? A Previdência do Temer, ele teve que inventar uma intervenção no Rio para explicar que ele não conseguiu votar a Previdência. Então, não vamos desesperar e vamos arregaçar as mangas e botar o bloco na rua. Moisés, mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Núcleo de Jornalismo da TV, e você que está em casa, que acompanha o canal 6 da NET, também pode acompanhar pela internet. tvcomunitaria.rio, você tem toda a programação da TV à sua disposição, 24 horas por dia, você acompanha, vê tudo, estamos lá no Núcleo de Jornalismo também. Até a próxima semana e vamos em frente, que tem muita luta pela frente. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.